Olá! Hoje o nosso convidado ele mescla muito bem as funções de comunicador e advogado. Aliás, é um pouco o que eu gosto de fazer também. Só que ele, embora seja mais novo que eu, já é um mestre na comunicação e é também conselheiro seccional junto comigo, presidente da Comissão de Seleção e Inscrição da OAB de São Paulo e um rosto conhecido da TV, doutor Nelson Kobayashi. Seja muito bem-vindo aqui, bem-vindo ao OAB São Paulo. Muito obrigado, Sergei Cobra Arbex. É uma honra estar aqui com você no Ponto de Vista. Sou consumidor, assisto aqui as suas entrevistas, altíssimo nível. Para mim é um prazer enorme estar com você, estar no programa, estar conversando com toda a advocacia aqui do nosso estado de São Paulo. Fala um pouquinho, antes da gente entrar nos temas de empreendedorismo, da OAB, da sua carreira, como é que tá lá na Jovem Pan? Porque você está fazendo um sucesso bom, as pessoas estão comentando, você tem dado um toque assim, de qualidade. Falta advogado na política, na comunicação, eu acho que você está trazendo isso. A gente precisa ocupar esses espaços, Sergei. Você sabe que essa é uma carreira improvável. Improvável, não foi pensada, não foi planejada. Surgiu um convite um dia, fui lá, comentei, passei a comentar semanalmente, 2 vezes por semana, fui contratado, depois acharam que tinha alguma chance de ter algum talento de apresentar algum programa, me deram um programa para apresentar, estou lá já há quase 3 anos. E eu acho que isso tem feito muito bem, não só para mim, para aprimorar o poder de síntese, facilidade na comunicação, traduzir o nosso juridiquês para uma linguagem fácil. Isso me ajuda até com os clientes, com as pessoas que eu atendo, mas principalmente para a gente levar informação jurídica de qualidade para a população em geral. Porque se o advogado não fizer isso, vai o delegado, vai o promotor, às vezes com uma visão um pouco mais punitivista, um pouco mais descolada das garantias que um cidadão precisa ter por força da nossa Constituição. Então, eu acredito que a figura do advogado na imprensa, você sabe muito bem disso, está nessa carreira há muito tempo, você sabe que a figura do advogado na imprensa é um ponto de informação importantíssimo para a cidadania. As pessoas precisam saber, por quem representa a OAB, que participou do processo de construção democrática, tem uma história par e passo com a história do constitucionalismo, precisa saber por quem vem da OAB, como é que nós atingimos, alcançamos esses direitos e quão valorosos são. E tentando sempre, claro, fazer isso de uma maneira fácil, acessível, de uma maneira que as pessoas entendam. A sua rotina é fixa lá de quanto tempo? Você tem o programa no domingo, que inclusive Exato. você me convidou. Deu show. Arrumei umas confusões lá, que advogado também que não arruma confusão, claro, né? Polêmicas. Sim. É o de domingo e você também tem durante a semana, né? No domingo a gente tem um programa lá que é um pouco mais descontraído, que é o Tá na Roda. A gente repercute as principais notícias da semana, provoca algum debate, enfim, e projeta a semana que está se iniciando. E eu também participo como comentarista do jornal Jovem Pan, ao lado do Thiago Berraich e da Dora Kramer, que são 2 jornalistas de carreira renomadíssimos. Sim, né? Muito. E aí o trabalho na semana é diferente, é um trabalho mais de análise, mais de leitura das notícias que são trazidas no jornal, com alguma pitada de crítica, alguma pitada de reflexão a respeito de cada uma das notícias, né? Não é tão debate como é no programa do domingo. Você citou aí alguns punitivistas, eu considero até um certo eufemismo, um pouco punitivista, mas muito. Como é que você lida, principalmente na parte da mediação, como é que você consegue se desprender da tua vida como democrata, para poder lidar com ambas as visões? Você gosta disso? Isso está no teu DNA? Eu gosto. A função de apresentador ela é muito mais difícil porque você tem que dar um passo atrás nas suas convicções para provocar as opiniões divergentes. O que eu tento fazer é traduzir as notícias em fatos que se comuniquem com o cidadão, né? Preciso traduzir uma notícia de inflação, por exemplo, com a história do cara que está me assistindo, que vai passar aí no mercado e vai pagar mais caro na compra. Eu tento fazer essa conexão da notícia com a realidade do dia a dia da pessoa. A partir daí eu gero uma questão, problematizo isso, gero uma pergunta e jogo uma pergunta que geralmente vai encontrar opiniões divergentes na roda. A partir desse momento aí a parte do jornalismo acaba e passa para a fase do entretenimento, que daí agora é a torcida. Eu começo a torcer para essa opinião com a qual eu concordo, contra aquela outra com a qual eu discordo, e aí isso prende o telespectador. Você faz essa dinâmica. Sim, essa a ideia de... Essa história do jornalista isento,
que as pessoas exigem muito. Não, isento. Você tem que ir lá ler a notícia e ir embora. Existe isso mesmo? Eu acredito que não. Não tem, porque alguém escreve a notícia que você lê, que é um outro jornalista, ele tem uma formação, ele tem uma história de vida, ele eventualmente tem alguma ligação com aquela notícia que ele está escrevendo. Eu acredito que a imparcialidade ela deve residir no fato de não se impor verdades, mas a opinião eu acho que é importante, até para ajudar quem está ouvindo a formar suas próprias convicções. Aí cada um pegue a cesta de opiniões que tiver acesso para formar a própria, né? Mas a simples leitura de uma notícia, sem nenhum tipo de crítica, sem nenhum tipo de análise, eu acho que isso aí não existe e cada vez menos, né? Já existiu em algum momento, principalmente na televisão. Mas eu acho que a tendência é que isso fique no esquecimento, não aconteça mais. Você classificaria o teu programa, a tua atuação mais numa determinada um segmento, como de direita, de esquerda, de centro, ou você falou assim, não impor as verdades. Como é que não impõe verdades? A questão do não impor é não ser intolerante às outras opiniões. Às outras opiniões, né? A questão da imposição é o que eu acho que não pega bem. Eu não gosto muito dessas caixinhas. Não. Da direita, da esquerda. Também não enfim, gosto. parece que você tem que comprar o pacote fechado. Eu não gosto e te fiz a pergunta. Exato. É a vida. Mas, inevitavelmente, a gente acaba caindo com algumas opiniões que a gente tem em determinadas classificações inevitáveis. Eu me considero um garantista. Por outro lado, sou conservador. Então, veja só, que o garantismo está mais ligado à caixinha da esquerda, o conservadorismo está mais ligado à caixinha da direita. Liberal na economia está mais à direita também. Então, enfim, se fosse para classificar, seria um centro-direita. Também não vejo com nenhum bons olhos não gosta de estar nesse lugar, né? Coisa de louvar ditadores militares. Isso também não cabe em democracia nenhuma. Acredito que a gente precise valorizar cada vez mais, como eu disse, a construção da nossa história democrática, da nossa Constituição que chegou depois de muito sangue, depois de muito sofrimento de muitas pessoas. Então, eu também tenho esse apreço ao Estado de Direito. Sim. Só que aqui a gente está vivendo um período em que valorizar a democracia é valorizar só instituições. E não é só. Tem que valorizar. As instituições estão aí para serem respeitadas. Mas também precisamos respeitar direitos individuais. Esses, ultimamente, não são tão bem respeitados. Garantias, direito de defesa, as prerrogativas que você é mestre, prerrogativas profissionais da advocacia, o devido processo legal, o juiz natural, a segurança jurídica e tantas outras questões que estão afetas aos direitos individuais que também são conquistas de um Estado democrático de direito. Esse povo do centro ou do bom senso é um povo silencioso. Não sai na rua, não vai em manifestação, não fica na rede social. Inclusive, na minha opinião, decidiu as últimas eleições. Sim. É um povo que não é assim barulhento, mas existe uma fatia. Afinal de contas, a virtude não está no meio, que é no bom senso. Só que eu ouvindo você falar, o problema não são as caixinhas, são as prateleiras que tem na tua fala, que muita gente não vai alcançar. Exatamente. É uma dificuldade e é um desafio, porque eu vejo com muita dificuldade alguém romper a polarização que a gente chegou, as prateleiras, as caixinhas, enfim, porque parece que é um ciclo vicioso, né? Eu explico a minha pergunta. Que se retroalimenta. Porque eu fui no teu programa. Sim. Lá eu sou entrevistado, então eu tenho mais... Eu falei muito... Tem gente que falou para mim assim, você estava ótimo, você falou bem, né? Mas você é a favor ou contra o fulano? Eu não consegui identificar. Eu falei, mas aí é que tá o buziles. É para você não identificar. Ah, mas aí eu não fico sabendo que lado você tá. Olha como é que tá. Você tem que estar de um lado. É essa exigência natural que surgiu que infelizmente tem contaminado. E tem feito muito mal, eu acho. Para a nossa política, para os nossos avanços, para tudo que a gente precisa resolver, para a população mais pobre, inclusive, para todo mundo. E até para a gente encontrar debates importantes, centrais, fulcrais, para a gente transformar o Brasil. Né? Enquanto a gente ficar discutindo banheiro e se vai ter uma arma em casa, desculpa, não vai, a gente não vai evoluir. E nem tão pouco também questão se a Venezuela, o
o Trump, sabe? Essas coisas, o que nos afeta isso, né? O que nós temos que debater questões estruturais. Exato. Kobayashi sabe direito, sabe falar sobre empreendedorismo, que aliás é o nosso próximo tema. A gente tem que debater projetos mesmo, de Estado, né? Sim, mas você pega quem tem um projeto de Estado, um projeto de longo prazo, de construção, chega muito mal nas eleições, nas pesquisas eleitorais, não tem voto. Infelizmente, essa a dificuldade que a gente tem visto aí, o descolamento da nossa necessidade para aquilo que vira voto em período eleitoral. E estamos chegando perto de mais um. Ano que vem vai ser mais um teste para essas propostas todas. Vamos ver qual a proposta que vai ganhar. Acho que a gente está avançando. Eu acho que eu não sou otimista, eu sou esperançoso realista. Né? Eu já falei isso no teu programa. Eu cito muito o Ariano Suassuna, que ele falava isso. Eu acho que a gente está melhorando, é que tem muita informação. Né? Sim. A gente vai chegar lá. Agora, nem todo advogado tem essa tua versatilidade. Eu sempre dizia nas minhas palestras que o advogado tem que encontrar a característica dele própria para poder ter o sucesso na vida dele. E você está encontrando o seu caminho de comunicação. Eu, quando fazia rádio diário na Cultura, depois eu tinha sustentação oral, você já entra voando, né? Parece até que você não está ali, né, no tribunal, porque você já viveu tanta coisa, entrevistou governador, entrevistou como você faz. Sim. Agora, o advogado que é mais tímido ou mais introvertido, ele também pode, nessa característica dele, tirar bons resultados, né? Como é que você enxerga o advogado hoje frente às novas tecnologias, essa área de empreendedor que você conhece? Fala um pouco sobre isso. Eu acredito que a comunicação, sim, seja um ponto importante para o advogado que pretenda ser empreendedor, mas não é essencial. Ele pode ser um empreendedor sem ter essa facilidade na comunicação. Ele pode ser um fera da gestão, ele pode ser um fera do planejamento, ele pode ser um fera da gestão de pessoas, gestão de escritório, das questões financeiras, do planejamento de marketing, que é muito importante. Importante é que ele seja alguém preocupado com o empreendedorismo, seja focando e sendo especialista em qualquer uma dessas áreas do empreendedorismo. O que não pode é o advogado hoje achar que pode ser simplesmente advogado sem juntar sua advocacia com o conceito empresarial, com o conceito profissional. A concorrência exige isso. O número de advogados exige isso. A gente passa de 1.300.000 advogados no Brasil. No estado de São Paulo, eu tenho visto mais de perto esses números lá na Comissão de Seleção e Inscrição, nós estamos chegando a 400.000 advogados ativos, trabalhando. É bastante gente. A expectativa é que a gente chegue, no final dessa nossa gestão, a entrega da carteira número 600.000. Eu não sei qual é o número da sua carteira, mas imagine só que vai ter no final daqui... É 141. Pois é. 1.100. Quase 400 e tantos mil a mais de novos advogados quando a gente entregar, provavelmente no final dessa gestão, a carteira número 600.000. Ou seja, no universo de tanta concorrência, é preciso que o advogado profissionalize o seu escritório e pense principalmente em estratégias de empreendedorismo para se tornar conhecido e para fixar uma boa imagem, posicionamento. Você é a favor de mudança do código de ética em relação à publicidade na OAB? Porque a gente tem uma coisa meio fechada, né? A gente tem algumas coisas fechadas, mas eu acho que a gente precisa sim evoluir em alguns pontos. Tipo, o advogado, às vezes, ele não tem os instrumentos de um grande escritório, às vezes ele não tem uma presença... Esse empreendedor mais introvertido, ele quer fazer um anúncio, ele quer fazer uma carta, não pode. Sim, se bem que nesse ponto o pequeno advogado ele está em vantagem hoje em relação a décadas atrás. Por quê? Porque hoje ele tem uma agência de comunicação na palma da mão. Ele tem um editor de foto, um editor de vídeo, ele tem a inteligência artificial. Os que sabem mexer, né? Exato. Mas antes, para um advogado fazer um anúncio, ainda que fosse no jornal da cidade, ele tinha já que patrocinar. E ele ia patrocinar informando um endereço que ele tinha que alugar e tinha que mobiliar e tinha que... Hoje não. Hoje o advogado pega a carteira, ele pode começar atendendo seus clientes na subseção onde ele é inscrito ou aqui na sede, nas nossas salas de coworking. Não precisa de mobília, não precisa de computador, tem acesso a Jus Brasil, até porque ninguém valoriza tanto mais essa questão. Exato. E ele pode ter o seu escritório virtual, digital, né? com o seu marketing voltado para o digital, produzindo conteúdos informativos que geram autoridade.
Antigamente, isso era restrito para os grandes advogados. Até porque o jeito de se comunicar anteriormente era na rádio, na televisão, no jornal, na revista. E esses veículos não chamariam ninguém que não fosse de uma certa experiência, de um certo nome, para mostrar para o grande público algum conteúdo informativo. Hoje eu acho que está um pouco mais fácil para a pessoa que precisa começar. É verdade. Você me lembrou agora, tinha um programa na Rádio Bandeirantes, não sei se tem ainda, que era só com juiz e promotor. Ficava doido de ouvir aquilo. Não tinha direito, ninguém tinha direito a nada, impressionante, né? Mas essa dizem que é a nossa maior vingança, né? Exato. Juiz e promotor que sai da carreira e vem ser advogado. Não pela dificuldade da profissão, que já é inerente, né? Mas pelo cliente, que não é fácil. Então a gente vai fazer um intervalo e na volta vamos falar um pouquinho sobre a seleção e inscrição, que é uma comissão tão importante que o Kobayashi preside também. Até já. Qual é o seu sonho de vida? Ai, vai me dizer que você não conhece a OAB Prev São Paulo. Desde 2006, ela ajuda advogados e seus familiares a alcançarem suas metas. E mesmo com São Paulo no nome, está presente em vários estados. Mas você não confiaria em qualquer um. Então não vai aceitar qualquer plano, né? Na OAB Prev São Paulo, você é dono do seu dinheiro. E isso se traduz em um monte de vantagens. Por isso, o plano é a opção ideal para realizar seus objetivos de vida. E também para apoiar sua família naquelas horas inesperadas e mais difíceis. E não conta por aí que os concorrentes vão ficar com ciúmes. Mas é um plano que cabe no seu bolso. E se já não fosse vantagem suficiente, ela também não tem fins lucrativos e todo o retorno financeiro vai para você. OAB Prev São Paulo. Inteligência para planejar, flexibilidade para realizar. Estamos de volta aqui no Pontos e Vistas com o Dr. Nelson Kobayashi, que é o nosso entrevistado de hoje. Nós estávamos falando sobre comunicação, sobre propaganda, e eu me lembrei de um caso, não sei se você se lembra, que você é bem mais novo que eu, da Gol, daquele acidente pavoroso em que o avião caiu e as famílias ficaram num hotel lá na região centro-oeste do Brasil. E na época alguns advogados eles colocaram uma cartinha debaixo da porta dos familiares. Isso foi super mal visto. A OAB até o suspendeu. E tinha gente que defendia até. Eu me lembro que teve um conselheiro federal que falou assim: tem que expulsar esses advogados e tal. Aí eu me manifestei à época, eu era conselheiro de São Paulo, mandei uma carta para Brasília e falei: olha, expulsar não. Eles podem ter errado, mas eles não têm acesso ao que os workshops têm. Então, é claro, foram péssimos assim na atitude, não é ético, não é bom isso, mas era uma maneira que eles tinham de dizer: ó, tô aqui, tô trabalhando. Como é que o advogado, ele nesse mundo com tanta coisa, trabalha com a famosa... Como é que ele encontra clientes? Porque nem o termo captação de clientes não pode falar, ele é errado. E a gente escuta toda hora. Você trabalha com... Como é que você capta cliente e tal? E a OAB veda isso, né? Sim, você sabe que eu também acho que não deve entregar cartinha não, de ninguém. Ainda mais a parte dos... As pessoas tinham Exato. morrido, os familiares Claro, tinham perdido os pais. Famílias enlutadas, inclusive. Mas também não era para expulsar os advogados. Também não, também concordo. A questão aí, Sergei, é que o advogado, no meu ponto de vista, ele deve focar para se tornar conhecido em rede social, inicialmente, se ele não tiver outros meios. Rede social. Tá liberado a rede social? Está liberado rede social desde que seja conteúdo informativo. Tá. E o advogado não precisa passar do conteúdo informativo para se tornar conhecido. O que é o conteúdo informativo? É uma mudança na lei, é um entendimento novo em algum julgado do STJ, do STF, do próprio tribunal do seu estado. E aquela notícia traduzida em linguagem fácil e acessível se torna propagação de informação de direito. Esse conteúdo informativo é possível. O que não é possível é a pessoa ser incentivada, o interlocutor, a audiência da rede social, ser incentivada a contratar aquele advogado. Mas não precisa, porque se ele publica semanalmente um conteúdo bom de direito do trabalho, é automático que as pessoas o vinculem a um bom advogado trabalhista. E quando precisarem, vão se lembrar dele. Quem não é visto não é lembrado. Se ele é visto sempre naquela condição, vai ser lembrado. Por outro lado, não só a rede social é importante que a pessoa também se faça presente fisicamente em ambientes que o coloquem diante de pessoas. E isso é o tal do network, enfim, eu tenho até algumas ressalvas em relação a alguns conceitos aí
mais modernos de como fazer network. Algumas pessoas, uns coaches da nova geração falam que você tem que estar na ambiência, tem que estar com quem produz, com quem tem dinheiro, com quem já fez mais do que você. E eu acho que não é tão por aí. A coisa do network, no meu ponto de vista, é você estar nos lugares com pessoas, ajudando-as, dando o seu melhor ali para auxiliar, semear. Que no tempo certo você vai ser procurado também. Com todo o respeito ao que você falou dos coaches, claro, tem gente muito boa. Outro dia eu fiz um programa e falei, você está falando mal do... Não estou falando. Mas assim, se você for seguir ao pé da letra, você não anda com ninguém que é inferior. Às vezes você vai andar com ninguém, né? Não, ele não vai andar com você se ele for aí vai assim, não. Aí fica aquela coisa, vamos buscar alguém. É um negócio até desumano do ponto de vista. Você vai ter amigos próximos, essa pessoa vai te puxar para baixo. Uai, e aí, você não pode levantá-la? É claro. Você vai ficar a vida inteira, é um pouco... E começa a medir as pessoas pela doutrinação, né? Começa a medir as pessoas pelo quanto elas faturam. E isso é muito natural até. Quanto é que você fatura tantos dígitos, o outro é menos dígito, ele é menos importante ou menos especial. Enfim, eu tenho uma ressalva com essas questões. Se você semear, ajudar pessoas te ajudarão. Isso é a lei da vida, é a lei da semeadura. Que bom que você tem essa visão. Eu também acho isso. Agora, essa construção de imagem, essa autoridade que a pessoa vai construindo, a impressão que eu tenho, por mais que exista alguma regulamentação, e principalmente o mandamento ético, o advogado quando aparecer, e aí rede social não deixa de ser mídia, né? Sim. Tem que se portar com uma certa elegância, tem que ter um certo respeito, tá tudo lá. Agora, é uma terra de ninguém. Aí você não pode falar que a pessoa, que é o advogado que aparece em trajes sumários, ele está errado, porque aí tem a liberdade de expressão. Como é que a gente lida e qual é? Porque assim, quem é que disse que hoje, se o advogado ou advogada aparecer na piscina falando me contrate, está errado? Como é que faz isso? Então, infelizmente aí a gente cai no subjetivo, que é o que vem caindo nos nossos tribunais de ética. Brasil afora. Tem caído advogado na piscina no Tribunal de Ética? Tem. Já vi alguns casos aí, que a gente não pode falar pelo sigilo, mas alguns casos desses que as pessoas respondem a perguntas jurídicas sentadas no vaso de sua casa, por exemplo. Ah, e tem isso? Tem. Isso eu acho que diminui um pouco a imagem da advocacia. Enfim, gente, não sei. Como diria minha avó, onde nós vamos parar? Pois é. Ou será que a gente é muito velho, muito conservador? Pois é, não sei. Mas é que tá. Mas, por exemplo, pessoas isso... essa conversa é uma conversa de dois retrógrados. Pois é. Porque assim, quem disse que não pode fazer isso? Pois é. Onde está escrito? Pois é. A coisa do subjetivo, né? Mas, por outro lado... É errado você fazer um vídeo bem editado, com música, trilha, uma dancinha no TikTok, por exemplo, com conteúdo informativo fiel à jurisprudência que está sendo destacada, ou à mudança na lei? Enfim. Pegando uma parte mais jovem, né? Porque se você colocar um engravatado falando as palavras difíceis, talvez você nem atinja esse público. E ela vai ficar sem informação jurídica de qualidade, de repente. Então, assim, eu não sei se... Tem um colega nosso que é do conselho, que é muito bem sucedido. Outro dia ele falou sobre isso publicamente. Eu não sei se foi numa entrega de carteira ou se foi em algum lugar. Ele falou assim, para com esses negócios, falando para os jovens advogados. Sim. Parem com esse negócio de TikTok, parem esse negócio de vídeo. A advocacia não é assim, isso não é forjado dessa forma tal. Mas eu acho que é por ele ter uma idade e ter um outro tipo... Ele ralou, estudou, trabalhou, ficou lá no fórum, apareceu em casos famosos. Eu acho que ele pode até ter algo a contribuir. Dizer assim, gente, não exagere, mantenha um pouco. Mas não dá para dizer que essa não seja a fórmula. Tem gente que está ganhando, está com sucesso na advocacia fazendo dancinha. Sergei, você sabe que no TikTok nós temos no Brasil mais de 80 milhões de usuários. Isso significa que a cada 3 pessoas que passam na porta do seu escritório estão no TikTok. Um terço da população. Coisa, né? É muita gente. Então tem muita gente que está nessa rede social. E é importante que você também esteja lá. Principalmente para quem está começando. Porque se você pega os estudos de algoritmo das redes sociais, o TikTok é o que mais entrega desconhecidos, é o que mais faz novos famosos. É mais do que o Instagram, é mais do que o Facebook. Alguns que não têm ainda milhares de seguidores no Instagram têm milhões no TikTok.
Porque ele tem essa facilidade de entregar conteúdo. Entregar conteúdo. É outra filosofia. Exato. Então, assim, tem muitos advogados que começaram do zero, se tornaram conhecidíssimos no Brasil todo pelo TikTok. Hoje até tem uma rede grande nas outras redes, mais convencionais, mas começaram pelo TikTok, que a maioria, às vezes, dos advogados que nos assistem sequer entram, sequer tem uma conta, porque já pensam que é o quê? É uma rede social de dancinha. É uma rede social mais bagunçada. De adolescente. E não é. Eu vi uma especialista, não sei se em marketing digital, falando outro dia no Estado de São Paulo, no Jornal Estado, uma afirmação pesada nesse sentido que você falou. Se você não está no TikTok, ou uma empresa, ela não está no mundo. Eu falei, mas então não estou no mundo. Eu pensei, né? Eu não estou no mundo, porque eu não estou. Pois é. Você está no TikTok? Eu confesso que eu preciso melhorar lá. Mas você tem não sou consumidor, tenho uma conta parada, mas que, por exemplo... Mas você publica lá do jeito que você põe no Instagram, você não põe lá? Não publico e eu reputo que isso seja uma falha. Eu acho que isso deveria ser melhorado no meu marketing digital. Porque existe um universo de pessoas lá e outra. Cada vez mais com aquela característica daquela rede social, que é o quê? A característica dos vídeos curtos, vídeos rápidos, porque as pessoas estão querendo consumir mais rapidamente. Se você não pega nos 3 primeiros segundos, a pessoa não assiste os próximos 15 segundos. Então você tem que ter algo chamativo no começo. Então você não condena, assim, prima facie, esse tipo de... Você não condena. E você... Tirando esses excessos que a gente comenta aí. Do vaso sanitário. Exato. Agora, de uma certa forma, você também é a favor de uma liberação um pouco maior em termos de propaganda. Nos Estados Unidos tem, né? Por exemplo, eu sou totalmente... Você está no comercial do intervalo do jogo. Eu sou totalmente contrário, por exemplo, à regulamentação que proíbe a ostentação, por exemplo. O que é a ostentação? Isso aí foi um erro. A OAB Federal fez, a gente cai numa... Acabou sendo um pouco desmoralizado porque... Exato. Fez uma menção expressa a artigos de luxo, como jatinhos e tal. Tinha até endereço isso, eu acho. Mas aí não pegou a grande maioria que passa necessidade, né? Claro. O advogado passa muitos ainda passam necessidade. Agora, para ingressar na carreira, eu anunciei no outro bloco que você é da comissão, presidente da comissão, era de empreendedorismo da OAB, agora é presidente da comissão de seleção e inscrição. No passado, a gente tinha uma polêmica sobre algumas pessoas que entraram na OAB, inclusive políticos que foram presos, condenados, e aí dá a falta de idoneidade moral, e que receberam carteiras aqui na OAB sem nenhuma publicidade. Como é que você controla? Como é que a gente vai controlar a entrada? Porque eu tenho um lema na iniciativa privada que eu acho que vale para a OAB, vale para o lema público, vale até para relacionamento. Contrate devagar, demita rápido. Então você analisa bastante e depois, se tiver que demitir, manda embora logo. Sérgio, a gente tem um protocolo na Comissão de Seleção e Inscrição que é rígido, é bem seguido pelo departamento, né? A gente tem lá mais de 20 colaboradores que fazem isso há muitos anos. Nosso gerente está lá há 28 anos, para você ter uma ideia da especialidade, como ele conhece bem. E o departamento de Seleção e Inscrição tem alguns protocolos, inclusive exigindo para qualquer pessoa, seja para alguém que venha da carreira pública, da magistratura, do Ministério Público, ou para quem passou no exame de ordem depois da faculdade e já está virando advogado, que é certidão negativa de tribunais criminais, inclusive de cartórios cíveis também, para saber se não há ali no seu histórico algo que possa desabonar a sua idoneidade, que é requisito estatutário, previsto na lei para virar advogado. Quando tem algo, a gente pede certidão de objeto e pé, às vezes, dependendo do caso, a íntegra do processo, para saber até quais são as provas que ali foram produzidas, enfim. E não é raro que haja indeferimento por inidoneidade. Certo. Mas esse é um processo, com oportunidade de manifestação da parte interessada. A gente designa um relator, um revisor, que são membros, relatores escolhidos para a comissão, e após a decisão, ainda que seja de deferimento, há oportunidade de recurso também para a primeira Câmara Recursal aqui do Tribunal de Ética, que julga esse tipo de pedido também, né? Enfim, então tem todo um processo que garante para aquele que é interessado que, se ele acha que tem idoneidade,
ele vá pedindo, se manifestando, recorrendo, se for o caso, para alcançar a sua inscrição. Mas a gente tem um pente fino aí, sim, até para preservar o valor, a imagem da advocacia. E com relação a autoridades públicas, em especial a magistratura, o Ministério Público, quando eles têm, digamos assim, um histórico de muito abuso em relação à advocacia, não um caso pontual, mas uma coisa assim mais forte. Isso é importante. Vocês estão seguros? Já aconteceu algum caso de segurar? A gente tem um protocolo também em relação a isso. Se a pessoa vem de algum cargo público como esses, a gente remete para a Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB São Paulo, que faz uma consulta no Cadastro Nacional de Violadores de Prerrogativas. Esse Cadastro Nacional não é uma lista pública, é uma lista interna. Então não há aqui nenhum tipo de difamação pública contra ninguém. E aí, havendo no histórico dessa pessoa algum registro de desagravo, por exemplo, algum registro de violação a prerrogativas da advocacia, a gente tem entendido e tem essa orientação de que há aí uma inidoneidade para o exercício da advocacia. Se alguém violou prerrogativas da advocacia, não está apto a advogar. É esse o nosso entendimento. Não é polêmica, simplesmente uma questão até de condição. Eu lembro, teve um advogado também muito conhecido em São Paulo, que uma vez bateu num juiz, bateu mesmo, fisicamente, e depois ele tentou ir pelo 5º Constitucional. Aí minha mãe, que era conselheira da ordem, falou assim: você quer ser juiz, meu cara? Você bateu em juiz. Claro que eu dou risada porque é uma situação completamente anômala, você não pode ter violência, nem física, nem moral, nenhum tipo. Mas assim, você escolheu um caminho, né? E eu acho que o juiz que escolhe ser advogado, ele tem que ter respeitado o advogado no passado. Sim, e o contrário aqui na ordem tem sido verdadeiro. A gente quer ser advogado, tem que respeitar a advocacia. Muito bom. Olha, acho que a gente teve muito mais concordâncias do legal. que... Acho que não teve nenhuma discordância. Se eu concordo em tanto com você, eu fico muito feliz, porque você é uma pessoa que eu admiro já há muito tempo. Imagina. Antes de você inteligente. Antes de você me conhecer, eu já o conhecia, seu nome chega antes. Você está com quantos anos, Kobayashi? Eu tenho 35 anos. É uma revelação da comunicação e da advocacia. Poxa, muito obrigado.